Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Amém? Querido Deus, eterno Pai, te apresentamos cada dízimo e cada oferta depositada aqui nesta noite. Que o Senhor possa abençoar, Jesus, cada oferta. Que o Senhor possa tomar a vida daqueles que ofertaram. Que o Senhor possa abrir as portas do céu sobre a vida deles. Toma aqueles também, Senhor, que não ofertaram, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais a vida deles, Senhor. Que possa abrir as portas do céu, Senhor. As portas de emprego para aqueles que se encontram desempregados, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Som. Vamos orar pelos pedidos, amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor, ó Deus, cada pedido que os teus filhos colocaram aqui, que escreveram os sonhos, os projetos, pela família. O Senhor sabe o que teus filhos estão pedindo, e eu te peço que o Senhor faça o milagre, que o Senhor faça o sobrenatural, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E a igreja diz: aleluia. Vamos continuar adorando a Ele, amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Aleluia, Ele cuida de você, igreja. Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida, Aleluias. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Diga bem alto, igreja. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida
sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Obrigada pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu amor. Nós só temos a te adorar e te dizer obrigado, Deus. Nós sabemos e sentimos todos os dias o teu cuidado sobre nossas vidas e sobre a nossa família. E por isso estamos aqui declarando, Pai, a nossa gratidão. Obrigada, Jesus, pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Deus é bom, né, igreja? Poder sentar. Aleluia. Pode continuar, irmão. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 8. Não entendi. Apocalipse 3, do 7 ao 8. André está demais, meu Deus. Todos acharam? Amém? Apocalipse capítulo 3. O tema dessa noite é: quando uma porta se fecha, outra porta se abre. Diga amém. Diga: Deus vai abrir outra porta. Diga: outra porta melhor ainda. Amém. Diga: eu creio. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Apocalipse 3, versículo 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diga glória a Deus. Amém. Que coisa boa, né, queridos? Saber que Deus é Senhor absoluto, que Ele está no controle de todas as coisas. E quando realmente uma porta se fecha, e que a gente às vezes fica triste, que a gente fica sem entender, a gente tem que acreditar nessa palavra, que quando a porta se fecha, Ele abre outra. Porque Ele fecha. Quando Deus fecha, ninguém pode abrir. Mas quando Ele abre, nenhum demônio tem poder de fechar. Diga amém. Então pode ser um emprego perdido, pode ser um relacionamento terminado, um projeto que não deu certo. A frustração pode até nos fazer questionar: por que Deus? Mas a Bíblia nos ensina que Ele está no controle de todas as coisas. E diga assim: o Senhor permitiu que a porta se fechasse, porque Ele vai abrir uma melhor. Quem acredita, diga amém. Então a primeira coisa, Deus fecha portas para o nosso bem. Às vezes a gente não consegue entender isso, não é verdade? Mas a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que nem toda porta fechada é uma perda, mas é um livramento. 16, 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Às vezes a gente não entende na hora. O que Jesus disse a Pedro: o que faço agora não entendes, entenderás depois. Amém? Paulo queria pregar na Ásia, mas o Espírito Santo fechou a porta. Imagine. Ele queria pregar, irmãos. Está lá em Atos capítulo 6, 16, aliás, do 6 ao 10. Que Paulo, a Bíblia diz que o Senhor fechou aquela porta. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia,
tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir daquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deus fechou a porta para que eles não fossem para aquele lugar, mas Deus queria que ele fosse para outro. Amém? Então, a Bíblia diz que o Senhor, ele fechou a porta. Não ia fazer um evangelismo? Foi, mas o Senhor fechou. Então, mesmo que a gente não entenda por que Deus está fechando, porque Deus está fazendo assim, está agindo dessa forma, a gente precisa entender que Ele cuida de nós. Amém? Diga: Deus cuida de mim. Segunda coisa, Deus abre novas portas, mas é no tempo certo. Eclesiastes 3:1 diz. O que é que diz lá em Eclesiastes 3:1? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando a porta se fecha, Deus já tem outra preparada. Diga bem alto: quando a porta se fecha, Deus tem outra preparada. Diga amém. Abra a sua Bíblia em Isaías 43:19. Põe aí, por favor. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, irmãos, um caminho no deserto é um milagre. Porque o deserto, quando você pisa, deserto é areia. Vai pisando e o vento vai fazendo com que aquele caminho desapareça. E diz o quê? Que ele vai abrir rios no ermo. Onde não existe nada, Deus pode fazer. Ele está dizendo que vai fazer uma coisa nova. Ou seja, uma nova porta vai se abrir. Diga amém. Às vezes precisamos esperar, confiar e discernir a nova direção. Esperar, irmãos. Esperar sem murmurar. Diga amém. Esperar confiando. Diga amém. Aleluia, Jesus. Então, a Bíblia fala a história de José. Que José ele foi vendido como escravo, mas Deus usou toda aquela situação para levá-lo ao governo do Egito. Todas as coisas, diz a Bíblia, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mesmo que você não entenda tudo que você passou até hoje, mesmo aquelas coisas ruins, sabe por quê? Porque toda história ruim, Deus transforma num milagre, para lá na frente você testemunhar e dizer: aconteceu isso comigo, mas eu perdoei quem me feriu, eu perdoei quem me magoou, e tudo cooperou para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém? Para que o Senhor pudesse me usar para alcançar outras vidas. Amém? A Bíblia diz, abra aí, Gênesis 50, versículo 20. Olha o que José, depois de tudo que ele passou, toda perseguição, prisão, calúnia, tudo que ele passou, depois que ele se tornou o segundo homem mais importante daquela nação do Egito, ele disse aos irmãos dele: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Ele estava falando contra os irmãos de sangue. Não era irmão só na fé, não. Ele diz: porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, para que se conserve muita gente em vida. Coloca, por gentileza, esse mesmo texto na linguagem, no NVI, por favor. O que acontece aí? Ele estava dizendo aos irmãos dele: olha, vocês tentaram fazer o pior com a minha vida, mas Deus, Ele permitiu, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou para o meu bem, ou seja, para o bem de todos, para que a vida de um numeroso povo fosse salvo hoje. Amém? Não apenas o povo judeu, mas por causa da presença de José no Egito, Deus, olha, mudou todo o cenário. Fez lá um rebuliço santo. Ele se transformou no segundo homem mais importante do Egito e salvou não apenas a nação egípcia,
mas também o povo de Deus, o povo de Israel. Diga amém. E sabe, irmãos, alguns, não sei se todos conhecem, mas a história de José não é uma história bonita, não é uma história fácil. Ele foi vendido quando ele tinha 17 anos. Ele era um adolescente. Ele com certeza deveria ter alguns traumas. Ele podia ter muitos problemas na alma, poxa, meu Deus, meus irmãos fizeram isso comigo. Mas a gente tem aprendido, irmãos, que são exatamente as pessoas mais próximas da gente, que mais nos ferem e nos magoa. É ou não é? É, irmãos. Por quê? Porque são as pessoas que a gente confia, porque são as pessoas que a gente ama. Então o que é que acontece? Satanás, ele infelizmente, ele está para isso aí, para tentar nos destruir, para tentar nos traumatizar, para tentar fazer com que a gente fique remoendo o passado e não queira perdoar quem nos magoou, quem fez o mal a gente. E todo o mal que aconteceu na vida de José, ele disse para os irmãos, não fique triste não. E os irmãos, na verdade, estavam com medo de morrer, né? Vocês vão me matar. Você vai matar a gente? Vão fazer isso? Vai fazer algum mal a gente, José? Ele disse, não, se preocupe não. Porque se ele tivesse agido na carne, ele ia dizer, com certeza, vou fazer de você meus escravos. Vou agora pagar o mesmo mal a vocês, o que vocês fizeram comigo. Mas a Bíblia diz, não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. Amém? A Bíblia diz lá em Provérbios, se teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Porque assim você vai amontoar brasa viva na cabeça dele. Sabe o que significa amontoar, colocar brasa viva na cabeça de alguém? Imagine, se você conseguisse, que a gente não é doido para fazer isso, pegar a brasa e botar na cabeça da gente. O que ia acontecer? Não ia suportar não, irmãos. Não ia aguentar a quentura no juízo, ia queimar tudo. E aí a Bíblia diz que quando a gente faz o bem a alguém que nos fez o mal, a gente está fazendo isso, a consciência da pessoa vai ficar em paranoia, em pânico. Poxa, por que eu fiz tanto mal a essa pessoa e essa pessoa está me fazendo bem? Só consegue fazer isso, irmãos, com Jesus. Não é algo fácil de fazer, mas Jesus, Ele nos dá graça, porque Ele disse, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Então, o que a gente tem que fazer para a gente, quando Deus abre uma porta? A gente tem que entender que a nossa atitude, diante de uma porta que foi fechada, e diante da porta que está agora aberta, tem que ser uma atitude diferente. A primeira coisa que a gente tem que entender, a gente não pode murmurar, mas confiar no caráter de Deus. Deus tem um caráter ilibado, né? Ninguém pode dizer nada contra Ele. Ele é perfeito, amém? Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E quando Ele diz lá em Romanos 8:28, põe aí por favor, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam, é verdade. Vai cooperar de alguma forma. Por isso que a gente não pode murmurar. Enquanto as coisas não estão dando certo, a gente vai continuar adorando. Hoje eu estava a manhã toda adorando com essa música e tal. O cão não gosta, né? Quando a gente está e eu grito. Menino, o negócio pega, né? Eu ligo o som a televisão no último volume e começa a gritar, adorar, glória a Deus e aleluia. Aí o cão não gosta. Aí eu me acidentei assim, né? Mas fechou a porta lá da cozinha para a área gourmet é transparente. E eu lá agoniada, né? Porque eu era, pela fé, muito agoniada. Eu guardando as coisas, aquele negócio todo, de repente, quando eu fui, pá! Meti a cara, o nariz. Aí eu comecei a chorar. Ah, meu Deus! E a Maria começou a rir. Imagine que situação, velho. E aí eu disse, Senhor, com as lágrimas descendo da dor, eu disse, Senhor, louvado seja o teu nome. O Senhor é bom. Aleluia. Então, é difícil, mas Dora, o que foi isso? E rindo, velho. Imagine, velho, vocês acabados. E os outros perguntando o que foi isso. Eu, Senhor, eu disse, mas em nome de Jesus, não diga nada. E eu
querendo ir para a carne, o Senhor me cobre com teu sangue, me ajuda. Minha filha, só não diga nada. E aí as lágrimas caindo e eu adorando a Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus cuida de mim. É fácil? Não. Diga para o seu irmão, não é fácil, mas é possível. É possível adorar o Senhor em meio à dor. É possível adorar o Senhor mesmo quando o recurso não chegou. Porque Ele vai fazer a provisão. Diga amém. Diga, eu creio. Eu vou continuar adorando até a provisão chegar. Não é murmurando, é adorando. Porque Deus é bom, amém? Diga, essa luta vai passar. Diga aí para o seu irmão, essa luta vai passar. Diga para você mesmo, diga, essa luta vai passar. Amém? Então, todas as coisas contribuem juntamente. O que é juntamente? Ou seja, Deus não queria que aquilo acontecesse. Por que aconteceu isso comigo? Porque eu sou uma bênção, né? Pela fé sou tranquila, calma, serena, aleluia. Mas contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Diga amém. Diante das portas fechadas e diante das portas abertas, a gente tem que perseverar na oração, amém? Mateus 7, do 7 ao 8. Mateus 7, 7, diz assim: peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Diga amém. O 8. Pois todo o que pede, recebe. Diga, eu recebo. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Em nome de Jesus eu profetizo, a porta vai se abrir. A prosperidade, o recurso, a provisão, a saúde, a paz, a alegria, a bênção do Senhor vai vir sobre a sua vida. Diga amém. Diga, eu preciso perseverar em oração. A outra coisa que a gente tem que fazer, agir com coragem e entrar pelas portas que Deus abre. Às vezes a gente fica com medo. E essa frase que alguém já falou, que eu não sabia quem era, foi de Alexander Graham Bell, o que inventou o telefone. Ele disse, quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas nós às vezes ficamos olhando tanto tempo, de tal maneira triste, para aquela porta que se fechou, que a gente não vê as portas abertas, novas portas abertas para nós. Às vezes a gente fica aquele remoendo o passado. Poxa, na empresa não fui reconhecido. Poxa, não me valorizaram. Poxa, e aí fica chorando. Aí vem a murmuração, aí vem a tristeza. Mas uma porta nova se abriu, irmão. E se não se abriu, vai se abrir. Diga amém. Diga, vai abrir. Então o que eu tenho que fazer? Eu não posso desanimar. Por isso que lá em Josué 1:9 diz, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor Deus estará com você, por onde você andar. A porta nova que se abrir, Deus vai estar com você, vai te dar êxito, vai te dar vitória, Ele vai fazer o milagre, amém? Irmãos, só precisa da intervenção e do milagre e do sobrenatural de Deus quem está realmente na necessidade. Só acontece quem está na necessidade. E só vai acontecer quando a gente fizer o que está lá em Mateus. Peça, bata, busque, porque a porta vai se abrir. Amém? Então, se uma porta se fechou em sua vida, não se desespere. Deus tem algo maior e melhor reservado. Nesse tempo, nesse íntere, até a porta se abrir, vamos adorar. Eu sei que não é fácil. Eu estou dizendo por experiência própria. Não é fácil adorar, enquanto o negócio está, aos olhos humanos, tudo errado. Mas a Bíblia diz, eu criei, por isso é que eu falei. Eu tenho que falar. Eu preciso falar. Falar o quê? Trazer existência. Porque Isaías, eu não sei se é 55:11, que diz assim, vê aí para mim, irmã, que diz assim, que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que eu enviei. Deus disse isso, que a palavra que saísse da boca dele ia prosperar. Então eu e você precisamos falar a palavra que sai da boca de Deus.
está na necessidade, vai dizer o que diz a Bíblia: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. A Bíblia diz que Deus, Ele dá além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Diga: eu recebo. Diga: eu recebo o além de Deus, amém? Então confie na soberania de Deus. Aí, ó, assim como ocorre, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para que enviei. Deus está falando isso, que a palavra que sai da boca dele. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? A palavra dele, a Bíblia. Toda promessa de Deus, toda palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Se eu e você acreditarmos, se obedecermos, se não duvidarmos, se continuarmos falando, eu criei por isso que falei, trazendo existência aquilo que você quer, para o seu filho, para o seu esposo, para o seu trabalho, para o seu chefe. Deus toca no coração dele. Faz a obra, Jesus. Toca lá no coração dele, Jesus, para que ele me dê uma promoção. Me ajuda, Jesus. E aí vai orando. Jesus, toma o coração do meu filho, visita onde ele estiver. É você e Deus, a sua parte você tem que fazer. Confie na soberania e na bondade de Deus. E ore pedindo discernimento para reconhecer e entrar pela porta certa. Quase todos os dias, nós temos um grupo da família e eu libero essa palavra sobre a vida dos meus filhos. E eu digo: Deus te abençoe, que Ele te dê direção, provisão, livramento, e que Ele possa guardar a sua vida. Baseado naquele texto que está lá, quando Jacó foi se encontrar com o seu irmão Esaú, ele disse: Senhor, se o Senhor me der direção, se o Senhor fizer a provisão, e se o Senhor me der livramento, eu vou ser fiel ao Senhor no dízimo, na oferta, o Senhor vai ser o meu Deus. Então todos os dias eu declaro isso, que haja direção, que haja provisão, que haja a bênção do Senhor sobre a vida, né? No caso dos meus filhos eu profetizo isso, e eu quero que você faça isso também. Irmãos, declare sobre sua vida isso. Deus, eu declaro que hoje a bênção do Senhor está sobre a minha vida e sobre a minha família. O Senhor vai me dar direção, o Senhor vai me dar livramento, o Senhor vai me dar provisão. Tudo que eu intentar fazer vai ter a tua bênção. Quem acredita, diga amém. Então, queridos, finalizando, eu quero deixar algumas perguntas para você. Não precisa me dizer, mas pense sobre isso. Você está diante de uma porta fechada? Então confie, porque Deus já te deu uma nova direção. E a porta vai se abrir na hora certa. Uma nova porta. A porta dele. Amém? Entregue seu caminho ao Senhor. Peça a Ele para revelar a porta que Ele deseja abrir para você. Você confia nisso? Você acredita nisso? Diga: eu creio. E deixa eu te falar. Existia um homem, na verdade, um discípulo. Ele saiu para visitar com um sábio, né? Com o seu discípulo. Era como se fosse o discipulador e o discípulo. Foram visitar um homem num vilarejo bem distante. Ele e a sua família só tinha uma vaca. E essa vaca era que servia para o leite, para suprir a necessidade, né, da casa. E com aquela leite da vaca fazia queijo, tomava o leite, supria a necessidade deles. E aí o restante eles vendiam. Ou seja, o leite de uma vaca apenas, para tudo isso. Eles viviam então numa pobreza extrema. E quando esse homem foi lá, esse discipulador com o discípulo, chegou na casa desse homem que vivia nessa pobreza grande, e orou por ele e tal. E quando saiu dali daquele, perguntou a ele de que ele vivia, ele contou toda a história. E aí quando eles saíram da casa daquele homem, daquela família que tinha apenas aquela vaca, o discipulador falou para o discípulo: vá ali onde está aquela vaca e joga ela lá no precipício, empurre aquela vaca no precipício. E aí o discípulo falou: mestre, é sério? É para fazer isso mesmo? Ele disse: é sim. Ele disse que relutou, mas como o discipulador mandou, ele foi lá e obedeceu. E jogou a vaca no precipício. E depois de um tempo que os anos,
ele ficou, né, o tempo todo só pensava naquele homem, naquela família. Como é que eles tinham sobrevivido? Devem ter morrido de fome, enfim. E aí ele voltou lá, e voltou para saber a história, para ver o que tinha acontecido. Ele obedeceu ao seu discipulador, mas ele ficou de consciência pesada, e ficou pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz? E depois desse tempo ele foi lá e voltou, alguns anos voltou e perguntou. Viu no lugar onde ele foi, viu uma casa bonita, viu muitas árvores frutíferas, viu muitos animais. E aí chegou, era o mesmo local, só que totalmente diferente. E aí chegou para aquele homem estava lá, né, bem, estava próspero, e perguntou a ele, nós viemos aqui há um tempo, e vocês viviam um estado muito grande de pobreza. O que foi que aconteceu? Me conte. Ele disse, olha, depois daquele dia que vocês saíram, a minha vaca desapareceu. E ele sabia por quê, né? A vaca sumiu, desapareceu. E a partir daí a gente começou a pensar como a gente ia fazer para sobreviver. Então a gente começou a plantar. A gente observou que a terra que a gente tinha era um lugar que poderia dar muitas plantações, que era um solo fértil. Então a gente começou a plantar, das plantações começamos a vender, a partir daí começamos a comprar outros animais, e hoje a gente prospera muito, a gente está prosperando demais, porque a vaca desapareceu, mas que bom que ela desapareceu, porque só assim a gente se despertou para fazer outras coisas. Então, irmãos, aos olhos humanos, aquele homem que mandou fazer aquilo foi muito malvado, não é verdade? E às vezes, quando acontece alguma coisa na vida da gente, fica perguntando, mas Deus, por quê? Senhor, porque o Senhor permite? Às vezes a gente não tem coragem de dizer. Tem uns que são mais ousados e dizem, né? Mas outros ficam na mente aqui, ó, mas Deus, por quê? Mas aí a gente aprende, né? Que às vezes quando nós nos acomodamos em situações que parecem seguras, mas nos impedem de crescer, a perda aparente, né? No caso dele, da vaca, aquilo que nos apoia e que nos traz conforto, pode ser um empurrão necessário para a gente descobrir novas oportunidades e alcançarmos o sucesso inesperado. Talvez, irmãos, a gente precise que a vaca vá para o precipício mesmo. Talvez a gente precise que alguém empurre aquela vaca, né? Alguma coisa precisa, às vezes, nos acontecer. Para a gente sair do conforto, para a gente ser confrontado, para a gente mudar de vida. Porque às vezes a gente só quer viver naquela mesmice. Porque às vezes a gente só quer viver achando que está tudo bem. E, irmãos, eu sempre falo isso aqui com vocês. Para a gente se capacitar, para a gente estar fazendo o melhor com a inteligência que Deus nos deu. O que você tem feito? O que eu e você temos feito para a gente sair de onde a gente está? A gente pode ser melhor crente, melhor pai, melhor mãe, melhor avó, melhor filho, melhor empregado, melhor estudando, se capacitando. Porque se você continuar do jeito que você está, não tem como você crescer. Até porque seria injustiça da parte de Deus, irmãos. A Bíblia diz que Deus manda o sol e a chuva para os maus e para os bons. Mas a forma como você recebe esse sol e essa chuva vai fazer a diferença na sua vida. Então se capacite, estude, leia, seja o melhor lá no seu trabalho. Achei tão lindo o testemunho de Samuel. Ele disse que desde que ele está lá, ele tem realmente cada dia mais, né? Deus tem surpreendido, abençoado a vida dele. Por quê? Porque ele resolveu ser bom. E eu tenho sempre dito isso aqui a vocês. Digo isso sempre aos meus filhos. Está lá em Provérbio. Vês um homem bom, excelente, especialista naquilo que faz, entre os príncipes será colocado. E não entre aquele de posição inferior. Hoje, querido, quando você vai procurar um médico, porque um médico não é uma qualquer coisa. Quando você vai procurar uma escola para colocar seu filho, por exemplo, você vai colocar na melhor se você puder. É ou não é? Se você vai a um médico, você vai procurar o melhor. Se ele é especialista em mão, você não vai no ortopedista apenas. Vai procurar o melhor especialista em mão, o melhor especialista em pé.
Ele tem que ser especialista, ele tem que ser bom. Às vezes você vai procurar na internet, porque a internet está aí para isso, né? E vai te dizer se ele é um médico do coração. Você vai ver os comentários, você vai ver as cirurgias que ele fez, a especialização, se ele é doutor, se é pós-doutor. É ou não é? Então, irmãos, é assim a vida da gente. Às vezes a porta se fecha para a gente entender que Deus quer que a gente saia do comodismo. Ele está nos confrontando para a gente ser melhor, uma versão melhor da gente em todas as áreas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a ser melhor. Que essa porta que se fechou na minha vida, que eu não murmure porque ela se fechou, mas que o Senhor me dê graça para viver uma versão melhor de mim mesmo. Melhor, irmãos, nós precisamos ser melhor. Amém? Porque se Cristo está em nós, a Bíblia diz assim, ó: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Naquilo que você fizer, faça o melhor, seja o melhor. Para de murmurar, para de reclamar, de achar, de se sentir a vítima, de se vitimizar por tudo, de achar que só tá legal na vida do fulano. Mas se você fizer a sua parte, se você orar, se você buscar, mas se você for uma melhor versão de você mesmo, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Diga: Deus vai me abençoar. Amém? A porta vai se abrir. Se a porta se fechou, acredite, Deus vai abrir uma porta melhor, uma porta maior. E Ele disse lá em Apocalipse 3, que a porta que Ele abre, ninguém tem o poder de fechar. Deus abriu a porta e Ele é fiel para garantir, para continuar guardando a sua vida e te sustentar nessa porta que foi aberta. Amém? Levanta a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dos teus filhos. Declaramos, Pai, portas abertas sobre a vida deles. Declaramos que só vai se abrir a porta que está na direção do teu filho, de acordo com a tua vontade. Guarda a vida dos teus servos. E declaramos que todo levante de Satanás contra a vida deles já caiu por terra em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, todo demônio de murmuração, que caia por terra da vida dos teus filhos. E que eles possam, ó Deus, a cada dia, ó Deus, dependerem do Senhor, acreditarem no Senhor, para viver o melhor do Senhor, para viver uma nova versão, uma versão melhor de si mesmo, para que o teu nome seja exaltado. Nós os abençoamos e declaramos portas abertas, portas dos céus abertas sobre a vida dos teus filhos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não é crente, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor e quer fazer isso agora? Quer entregar a sua vida a Jesus? Quer abrir a porta do seu coração para que Ele venha morar, para que Ele faça a diferença na sua vida? Tem alguém? Se tiver, vem que eu vou orar por você. Pai, nós abençoamos a vida dos teus servos. Declaramos, ó Deus, o restante de semana debaixo da tua paz, sob a tua direção, sob a tua proteção. Guarda cada um de nós, Senhor. Guarda a nossa família, guarda os nossos bens, a nossa saúde. Nós declaramos, ó Pai, portas abertas do Senhor, novas direções do Senhor sobre a vida dos teus filhos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Amém. Shalom, shalom. Amanhã 19h30, se você puder e quiser vir, nós teremos o culto de gratidão ao Senhor pela vida do irmão Del. Amém. Deus abençoe.